Saltamos a igreja, vocês que estão aí em casa, assistindo essa live. Que nessa noite vocês possam ser abençoados. Nós vamos fazer uma oração para nós podermos juntos adorarmos o nosso Deus nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós estamos juntos, Pai, todos conectados num só Espírito, Deus, e no corpo que o Senhor é a cabeça, Jesus. Então, que nessa noite o Senhor possa, Pai, falar conosco, que o Senhor possa receber os nossos louvores, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Timóteo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 5. A fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Então hoje nós vamos falar um pouco dessa coceira nos ouvidos que Paulo fala aqui a Timóteo. O título da mensagem de hoje é Comichões nos ouvidos, fique atento. Hoje é um culto de cura e libertação e isso é algo que nós temos que ficar atentos todos os dias. Nesse texto aqui, Paulo diz a ele que ele deve pregar a palavra, a verdade, que é a palavra de Deus, sendo oportuno ou não, querendo ou não, né? No momento, não existe momento apropriado, todo momento é o momento de pregar a palavra de Deus. E aqui ele fala, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. E aí ele vem falando desses tempos em que nós estamos vivendo. Mas naquela época já existiam pessoas assim também. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Ele estava querendo dizer aqui que as pessoas, ao ouvirem a palavra da verdade, ao ouvirem a verdade do nosso Deus, ficariam incomodadas, igual pessoas que têm coceira no ouvido. A gente sabe que a coceira, quando a gente está com uma coceira em algum lugar, enquanto a gente não coça aquele negócio, o negócio não para, né? Ou trem que é para deixar a gente agoniada é coceira. Eu tenho muita coceira nos olhos na época da rinite, que a rinite ataca. E eu sei que o olho vai ficar ruim, que vai ficar inchado, mas enquanto eu não coço, eu não sossego, fica aquele negócio me agoniando. E Paulo fala aqui que nos últimos tempos as pessoas se sentiriam com coceiras nos ouvidos. Ia chegar esse tempo, né? A gente fala nos últimos tempos porque a gente sabe que agora a quantidade está aumentando cada vez mais. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E aí ele dá um conselho, né? Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Como eu falei, esse é um problema antigo e muito comum. Está ficando cada dia mais comum na nossa sociedade atual, no mundo, não só no Brasil, a gente vê isso em todas as partes do mundo. E aí eu coloquei uma pergunta aqui para a gente começar a refletir, que é: como as pessoas são levadas a seguir o erro de forma tão apaixonada? Porque a gente vê que quando muitas vezes a gente está seguindo, a gente está na igreja, as pessoas parecem que não têm tanta paixão quanto quando ele está fazendo alguma coisa errada. Como é fácil ser levado a seguir o erro de forma apaixonante. A gente vê isso na história. Como eu disse, é um problema antigo e é um problema comum. A gente olha, se a gente parar para pensar no dia da crucificação de Cristo, quando os fariseus estavam lá
atiçando a multidão para dizer: crucifica-o, crucifica-o. Todo mundo que estava ali sabia que ele não tinha feito crime algum para morrer. Mas eles estavam tão levados a seguir o erro de forma apaixonada que eles clamaram para que soltasse um assassino, soltasse um criminoso que era Barrabás e prendessem Jesus e crucificassem Jesus. Ao longo da história também, depois disso, nós podemos perceber isso de várias formas. Os regimes totalitários, em que as pessoas achavam que tinham o direito de matar as outras, e grande parte da população apoiava. Então as pessoas, quando elas estão seguindo o caminho errado, elas seguem realmente de forma muito apaixonada. E por que isso acontece? Por que quando as pessoas, quando elas estão com comichões nos ouvidos, elas têm mais facilidade, como diz aqui, de recusar-se a ouvir a verdade e entregar-se a fábulas? Vocês sabem que fábula é um gênero textual, é uma história que normalmente é bem fantasiosa, né? Porque os bichinhos falam. Normalmente em fábulas você encontra animais falantes, situações que você nunca vai ver na vida real, para eles poderem conseguir explicar para as crianças a lição que eles querem passar, que é a moral da história. Toda fábula tem a moral da história. Mas nas fábulas a gente encontra de tudo. Desde festa no céu e os bichinhos aqui embaixo conseguem chegar lá, até raposa, leão conversando, leão fazendo amizade com ratinhos. São coisas que a gente sabe que não é verdade, mas que de certa forma nos divertem, aquelas histórias. E as pessoas elas têm mais facilidade agora de se entregar a fábulas, a qualquer conto, a qualquer história inventada, do que a verdade. E por que isso já acontecia naquela época e vem acontecendo ainda? A primeira coisa que esse texto aqui nos mostra, quando ele diz que mesmo que seja oportuno ou não, a palavra deve ser pregada, que as pessoas devem ser corrigidas, repreendidas, exortadas, é justamente porque as pessoas cada vez menos estão gostando de ser corrigidas e repreendidas. O ser humano, a gente não gosta de ser corrigido e repreendido, essa é a verdade. Não é só quem está no erro, é qualquer um, ninguém gosta. Você pode ver com a criancinha, quando ela é bem pequenininha, que a gente começa a dar bronca dela na frente de todo mundo, ela logo fica assim, ó, para ver se tem alguém olhando. E a gente é a mesma coisa, quando a gente erra, a gente não olha para baixo, a gente não olha para cima, a gente olha para os lados para ver se tem alguém, ó, vendo o que a gente fez. Porque a gente não gosta de ser corrigido e nem repreendido. Porque isso te mostra o seu erro, isso traz vergonha, você se sente envergonhado. E então o ser humano não gosta. Mas o Filho de Deus, aquele que é fiel a Deus e que conheceu a Deus de verdade, ele tem prazer na correção e na repreensão. Porque ele sabe que o Pai, como a própria palavra diz, corrige quem ele ama. E quando ele nos corrige, ele quer nos... Assim como nós, que somos pais e mães, que muitas vezes nós não queremos ser tão chatos, mas a gente acaba sendo chato para que o nosso filho não ande pelo caminho errado. Assim também é Deus. Ele prefere que a gente às vezes fique emburrado, olhando para ele com a cara meio torta, meio inconformado, mas ele prefere corrigir para que lá na frente a gente não venha fazer aquilo que todo pai e toda mãe já diz pro filho: meu filho, eu estou te corrigindo para você não quebrar a cara lá na frente. Não é assim que a gente fala para os nossos filhos? Só que, mesmo a gente sabendo disso, lá dentro da gente quer se rebelar, a gente não quer ser corrigido, principalmente quando a gente fica mais velho. Porque criança também não gosta de ser corrigido e repreendido, mas logo eles esquecem. Agora adulto, jovem,
e adolescente. Emburra, não gosta. Então, muitas pessoas são levadas ao erro por causa disso, porque não gostam e não aceitam. Não é nem só o fato de não gostar, porque não gosta. Realmente tem vezes que a gente não gosta mesmo. E Deus não obriga a gente a gostar. Mas a gente tem que aceitar a correção. Entender que é o melhor para nós. E aí tem gente que não quer aceitar. Outra coisa que o ser humano precisa, e por isso ele é levado pelo erro de forma tão fácil. Tem hora que a gente olha assim e a gente percebe que o inimigo das nossas almas não precisou nem se esforçar muito para levar algumas pessoas. Ele não precisou nem fazer grandes armadilhas, porque foi tão fácil para ele. E por que muitas vezes é tão fácil para ele levar pessoas ao erro? Porque muitas pessoas, elas precisam, elas acham que precisam, né? Porque na verdade a gente só precisa que uma pessoa nos aprove, que é Deus. Mas elas têm uma necessidade de afirmação. Elas têm uma necessidade que alguém diga para ela: nossa, suas ideias são legais. Nossa, eu penso como você. Nossa, o que você está fazendo é muito bom. Então muitas pessoas elas têm a necessidade de afirmação. Necessidade que as outras pessoas apoiem elas nas decisões e nas ideias delas. A gente vê isso na nossa sociedade hoje. Onde você é meu amigo enquanto você pensar como eu penso. A partir do momento que nós tivermos qualquer discordância, e aí religiosa, política, ou até familiar, a partir desse momento você não serve mais para ser meu amigo, porque você pensa diferente de mim. E aí eu só quero perto de mim pessoas que se encaixem nesse quadradinho, nesse cercadinho que eu faço ao meu redor. Muitas pessoas estão sendo levadas por causa disso. Porque elas têm necessidade, e elas não percebem que isso é simplesmente uma necessidade de afirmar, de afirmação. Eu preciso do apoio, da afirmação de outras pessoas. Então, quando alguém discorda de mim, sai pra lá, não serve. E, gente, que é um lugar para a gente ser confrontada, como a casa de Deus, como a palavra de Deus que nos confronta o tempo todo. A gente chega, às vezes, quando se converte, a gente tem os pensamentos e as ideias todas construídas. E quando a gente se depara com o nosso Deus, a gente tem que desconstruir muitas coisas. A gente tem que abandonar algumas ideias que a gente tinha, que não condizem com o Evangelho. E muitas pessoas têm muita dificuldade nisso. Outra coisa que faz com que as pessoas sejam levadas ao erro de forma tão fácil é porque mudanças radicais, elas são difíceis e dolorosas. E quando Deus te chama, Ele não quer que você mude só a cor que você... Igual tem gente que fala, é só mudar a roupa. Muda o cabelo. Muda a cor que você pinta a unha. Não usa isso, não usa aquilo. Não é isso. Tem muito mais a ver com o que você tem dentro de você e você carrega com você. Porque quando a gente se encontra com Deus, a gente quer trazer todas as tralhas que a gente tinha e que a gente andou carregando a vida toda. É um tanto de bagagem que a gente quer trazer com a gente e a gente não quer se desfazer. E Deus, Ele até entende isso no começo, porque Ele fala: venha como estás. Se você está cheio de tralha, se você está cheio de bagagem, se você está cheio de coisas que você não quer largar, vem. Mas você vai vir porque eu vou te estimular, eu vou te corrigir, te repreender, eu vou questionar algumas ideias que você tem, que você acha que estão corretas, e eu vou começar a te pedir mudanças. Só que as mudanças, elas são difíceis e dolorosas, como eu falei. Você tem que deixar muita coisa. E aí quando eu falo isso, não é, tem que deixar os amigos, tem que deixar a família, não. São coisas que às vezes você carrega com você, que te fazem sofrer também. Ou coisas que te prejudicam, que você sabe que te prejudicam, mas que você não quer largar. E por isso que esse é um problema tão antigo e comum. E por isso que
ouvir o erro, elas seguem de forma tão apaixonada. Porque quando você está no caminho errado, você não tem exigência nenhuma sobre você. Você pode viver exatamente do jeito errado que você quiser. Você não tem a palavra de Deus te mostrando porque você não quer saber dela. Você não vai a uma igreja porque você não quer ouvir. Então, quando você está vivendo no erro, você só tem pessoas do seu lado que concordam com você e que pensam e fazem as mesmas coisas que você faz. Você não tem que mudar a sua vida. Você continua sendo a mesma pessoa. Você não precisa ser corrigido por ninguém, porque o ambiente que você anda quando você está sendo levado pelos erros é cheio de pessoas tão erradas como você. Então ninguém tem nem a moral para poder te corrigir de alguma coisa, porque está todo mundo no mesmo barco. E aí as pessoas se agarram a isso e vivem isso intensamente, achando que é o melhor para elas. Esse tempo já chegou. Como eu disse, ele é um problema antigo. E esse tempo aqui, que Paulo estava falando, já chegou. Já chegou. As pessoas não suportam ouvir a verdade bíblica. E é engraçado porque a verdade bíblica é tão simples. É tão simples. Mas é de uma simplicidade e de uma eficácia que aquele que é atingido pela palavra de Deus, ele tem que mudar. Ele não consegue viver da mesma forma. Então é simples e eficaz, mas as pessoas não suportam, porque elas querem viver do jeito que eu estava falando para vocês. As pessoas aqui na Terra, elas estão sendo guiadas pelas suas próprias emoções. E eu não estou dizendo que ter emoções é ruim. Que é isso? Mas você tem que ter as emoções certas para fazer escolhas certas, de forma racional também. E muitas pessoas estão sendo levadas pelo eu estou feliz. Eu já ouvi, e eu tenho certeza que você já deve ter ouvido. Deus não é, eu estou feliz. Deus não quer que a gente seja feliz? Então como é que eu posso estar errado se eu estou feliz? Como pode? Deus não é amor? Eu estou amando. Então como é que pode estar errado? É amor. Só não é do jeito que a igreja diz que tem que ser. Quantos aí já ouviram isso? E aí a pessoa vai sendo levada pelo erro. Os comichões, isso são os comichões no ouvido. Deus fez a gente para ser feliz mesmo. É claro que Ele fez. Só que aí, olha lá, Ele não quer ouvir que Deus fez a gente para ser feliz, tendo uma vida regrada, uma vida de amor ao próximo, uma vida de ajudar aos outros. Não, as pessoas usam isso, distorcem isso e transformam numa fábula para validar os seus relacionamentos, para validar a sua forma de agir, para validar a sua falta de compromisso com Cristo. E por quê? Por que as pessoas não estão suportando ouvir as verdades bíblicas agora? Apesar de ser tão simples e eficaz, porque quem já teve a vida transformada por Cristo sabe o quanto eficaz é. É porque não se encaixa no mundo em que a gente está vivendo. Não se encaixa. Você já pensou? Olha as redes sociais, olha a internet. Todos os valores cristãos. Então, as pessoas estão querendo desconstruir todos os valores cristãos. Ou subverter todos os valores cristãos. Elas pegam a palavra de Deus e dão uma torcida assim para se encaixar no que ela está vivendo e dizer, tá vendo? Não tem problema. As pessoas leem a Bíblia procurando não Deus. Deixa eu achar na Bíblia aqui um texto que comprove que o que eu
esta outra parte, mas nem tudo me convém, né? Ou se não pega aquele que come não faz do que não come. Sim, realmente, mas a pessoa quer aplicar numa situação que a própria Bíblia diz, que a própria palavra de Deus condena. E aí não dá. Então faz um malabarismo gigantesco para encaixar os pensamentos do mundo dentro da palavra de Deus. E isso não pode acontecer porque isso aí é o que estava sendo condenado aqui. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Quantas igrejas estão lotadas porque os mestres, e aí eu não estou falando de todas, viu gente? Algumas. Os mestres que foram colocados lá, eles falam apenas coisas para fábulas, para agradar os ouvidos. Não falam que o céu é real, que o inferno é real. Não falam o que a palavra de Deus diz. Só dizem: Deus te ama assim do jeito que você é. É lindo isso. Mas a Bíblia mostra que a gente tem que mudar de vida. Que quando a gente encontra Jesus, não tem como a gente ficar do mesmo jeito. Se a gente for olhar as histórias de todas as pessoas que cruzaram o caminho de Jesus, quando ele estava aqui na terra, nenhuma ficou do mesmo jeito. A vida delas foram transformadas. Elas entenderam que Jesus era o Filho de Deus e que precisavam dele. Então não adianta. As pessoas que estão com comichão no ouvido aí, elas querem trazer o mundo, os conceitos do mundo, os pensamentos do mundo, e encaixar aqui dentro da palavra. Fazer um anexo na palavra. E isso não dá porque a palavra do nosso Deus é inegociável. Não tem como fazer isso. E aí, como não tem como fazer isso, muitas dessas pessoas, depois de tentar fazer isso, elas vão embora. Porque a palavra do nosso Deus, ela é a verdade. Ela não muda. E ela não é negociável. Se Deus diz que é. Se Ele diz que não é, não é. E não tem para onde fugir. Não tem para agradar a nossa própria vontade. Mesmo que a gente queira. Então a gente tem que ter cuidado com esses comichões no ouvido. Quando a palavra verdadeira está sendo pregada, os nossos ouvidos nem sempre vão ser alisados e acariciados. Muitas vezes a palavra de Deus vai vir para nos repreender e corrigir, como diz aqui o texto. E nós temos que estar disponíveis e abertos para aprender com Ele. Porque quem melhor do que Ele para ensinar os seus filhos? Não há. Irmãos, nós estamos vivendo um momento muito complicado. E a mensagem de hoje é para que você seja livre das amarras do mundo. O mundo está querendo pegar muito cristão aí. É gente que fala. A gente não pode trazer para a nossa vida pessoas. E aí eu estou dizendo que a gente não deve orar por elas, tratá-las bem. Mas a gente não pode trazer para nossas vidas ídolos ou pessoas que a gente admira, que são a favor de coisas, por exemplo, que vão contra a palavra de Deus. Eu muitas vezes dou mídia, dou ibope para pessoas, por exemplo, como eu estou falando para cristãos, vocês sabem que uma coisa que é inegociável com um cristão, por exemplo, é o aborto. A gente sabe que isso é errado. Porque se Deus, aqui a gente lê em Salmo 139 que Deus nos teceu no ventre da nossa mãe. E se Deus faz todo esse processo para um ser humano nascer, quem somos nós para ir lá interromper isso? Então como eu vou negociar e vou me envolver e admirar mais do que a Deus pessoas que são a favor disso, por exemplo? Não tem como. Eu vou assistir tanto elas, falar tanto sobre as coisas delas, que eu vou acabar pensando como elas. Não tem como. Então não tem como trazer o mundo para a igreja. Não tem, para dentro da palavra de Deus. Tem coisas que são inegociáveis. Não tem como um cristão ficar pregando aqui. Imagina vocês. Tentem imaginar essa cena. Eu estou aqui falando isso hoje para vocês.
E aí amanhã vocês me veem numa passeata com cartaz assim: libera as drogas. Vamos, gente, libera as drogas. A gente vive na democracia, cada um usa o que quiser. É coerente? Eu estou aqui falando a palavra de Deus e eu estou pedindo uma coisa que a palavra de Deus, não diretamente, porque aqui realmente não tem. Não useis drogas. Porque tem gente que diz que só é se tiver escrito assim: não useis drogas. Pronto, tem na Bíblia, tá ótimo. Mas isso destrói o corpo, destrói a alma da pessoa, as emoções, destrói famílias. Tem como eu negociar com isso? Não tem. Eu estou dando esses exemplos, mas tem coisas muito mais profundas. Não tem como você negociar. Então a gente não pode se entregar a essas fábulas de tá tudo bem. É assim mesmo que a sociedade é hoje. É normal. Quando a Bíblia diz que não é. Sendo que nós temos a palavra da verdade. Nós conhecemos a palavra de Deus. E a gente está se calando e deixando as palavras do inimigo ecoarem pela terra. Porque a gente fica, eu vou ficar caladinha aqui, porque... Eu também estou dizendo pra você ficar impondo uma pessoa: vem cá, senta aqui, eu vou te obrigar. Mas aqui, olha o que Paulo diz: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Você não pode ser conivente com certas coisas. Você tem que se posicionar. Porque a falta de posição vai acabar te levando aos poucos ao erro. Então fique atento. Isso é uma dica para mim, para vocês. Se você está achando tudo normal, o que está acontecendo nesse mundo aí, de cabeça para baixo, pode ser que você esteja sendo levado aí pelo erro. Porque não tem como a gente achar normal muitas coisas que estão acontecendo aí. Não tem. Se você começou a questionar as verdades bíblicas, mas será que isso aqui é igual a pastora falou? Normalmente a pessoa começa a falar assim: não, eu vou ler só o Novo Testamento porque o Velho não serve. Essa palavra aqui, palavra de Deus, tomo posse. Mas essa aqui eu não quero não. Isso aqui eu acho que é muito bom. Isso aqui, será que Deus fala isso mesmo, desse jeito? Será que não é coisa da pastora, não, isso aí? Ou da igreja que eu estou? Se você começa a questionar as verdades e os princípios bíblicos, comece a ficar preocupado, porque você está sendo levado pelo erro. E se você está adaptando e negociando a sua fé, também fique atento. Não adapte, a Bíblia ela não é adaptável. Eu vou escrever aqui, foi Paulo que mandou essa carta, deixa eu acrescentar aqui uma palavrinha aqui, para ficar mais agradável aos meus ouvidos. Não. Nós não podemos adaptar e negociar a nossa fé. E o que nós devemos fazer então? Criar raízes. Criar raízes em Jesus. O relacionamento com Jesus, ele não é um relacionamento raso, ele é um relacionamento profundo. Para criar raízes com Jesus, você tem que conhecê-lo, você tem que buscá-lo, você tem que conhecer a sua palavra, você tem que meditar nela. Então, crie raízes num lugar. Vocês viram esses ventos aí em Florianópolis, lá no sul, né? Arrancando árvore, arrancando tudo. Pensa num vento desse vindo para a sua vida. Mas se você tiver criado raízes em Jesus, pode vir vento e pode vir tempestade. As árvorezinhas do seu lado podem até cair, mas a sua vai ficar em pé porque você tem raiz. Amém. Glória a Deus. E tenha um filtro. Eu quero que vocês imaginem agora aquele filtro de café Melita lá. A gente tem que ter um daquele dentro da nossa cabeça, assim, ó. E o nome desse filtro tem que ser Jesus. Jesus. Deus, Espírito Santo, Palavra de Deus, tudo aqui no filtro. Quando vier as impurezas do mundo, aquele que tem raiz, ele já tem um filtro instalado. Aí elas vão ficar presas no filtro, ó. E só vai vir o que é bom. E o que é ruim, o que a gente faz com o filtro depois que a gente coa o café? Esse de papel, a gente joga
fora. E lá dentro dele ficou tudo que não presta. É isso que a gente tem que ter. Tudo que você for analisar na vida, você não tem que analisar assim: ai, o que eu acho disso? Ai, eu gosto tanto daquela pessoa. Não, você tem que analisar assim: o que Jesus acha disso? E aí você vai saber, porque se você tiver a raiz nele, você vai saber o que seu pai pensa, o que Jesus pensa, o que o Espírito Santo pensa. Você fala: poxa, Deus não gosta disso aqui não. Então eu já sei que eu não posso me envolver com isso. Foi assim com o filho pródigo. Ele saiu, fez besteira? Fez. Foi humilhado de todas as formas? Foi. Mas ele tinha crescido num lar enraizado. Quando ele estava lá no fundo do poço, ele lembrou que na casa do pai dele, ele teria segurança. E ele voltou. Se você tiver raiz em Jesus, você pode até às vezes ficar frustrado e abalado, mas você sempre vai saber o caminho de volta. Você sempre vai saber. Ah, eu tô pensando um pouco errado aqui. Deixa eu me acertar aqui, que eu vi aqui nesse filtro que as coisas não estão muito certas não. Porque você tem raiz na casa do seu pai. Você nunca vai deixar. Por mais que você ande caminhos tortuosos, você sempre vai saber que ele é o seu lugar. E nenhuma conversinha desses mestres aí, nenhuma fábula dessas aí vai te encantar, porque você conhece Jesus. E quem conhece Jesus se apaixona por ele. E aí é levado não pelo erro, mas pelo amor que tem por Jesus e pelo amor que Jesus tem. É por esse que nós temos que ser apaixonados. É por isso que nós temos que fazer as maiores loucuras da nossa vida. É esse que a gente tem que defender com unhas e dente, né? Não é político que eu tenho que defender com unhas e dente. Não é o meu vizinho que eu tenho que defender com unhas e dente. Eu tenho que defender com unhas e dentes ao meu Jesus, porque foi ele que morreu naquela cruz por mim. E falar do amor dele para o máximo de pessoas que eu puder. Pregar, exortar, corrigir, repreender. Ensinar a palavra de Deus. Porque vai chegar um momento, irmãos, que as coisas vão piorar. Eu não sei quem lembra do dia que o meu irmão leu aqui até que nos últimos tempos ia vir um tempo de paz, para as pessoas acharem, tá tudo bem agora. Mas aí a destruição ia ser repentina. Então a gente tem que fazer o máximo que a gente pode agora. É enquanto a gente respira. Parar de negociar com a nossa fé, ser livres de verdade e livres das amarras desse mundo, porque o mundo está bem assim, ó, querendo pegar os jovens, querendo pegar os adolescentes, querendo pegar as crianças, e é de tudo quanto é forma. Você vê cada dia surgindo cada absurdo na internet. Agora tem esse tal desse pateta que fica ensinando coisa errada para as crianças na internet. Aí tem os outros que ficam chamando os jovens para coisa errada. E adulto, não tem tentação? Não tem. O mundo está aí também com os adultos. E o pior é que o adulto às vezes cai mais rápido, porque ele está pensando: eu já sou adulto, nada tem de tentação para mim não. E quando ele vê, pior do que adolescente às vezes. Então vamos ficar atentos. Criem raiz em Jesus. Tenha um filtro aí na sua mente, onde as impurezas fiquem de fora e só o que for bom e o que for de Jesus entra. Analise tudo como a palavra diz, observe tudo e retenha o que é bom e o que não for, joga fora. Amém? Assim nós seremos livres de verdade, livres desse mundo que quer nos prender. Amém? Vamos fazer uma oração nessa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, Pai, mais uma vez, e nós queremos te dizer, Jesus, que nós queremos criar raízes profundas em Ti, para que o mundo, Pai, não venha com suas artimanhas e com suas fábulas nos envolver. Para que os nossos ouvidos, Pai, não tenham comichões quando a Sua palavra for pregada, Jesus, e quando a verdade for dita. Que nossos ouvidos possam, Pai, ouvir mesmo as verdades duras de forma, Pai, agradável. Que a gente entenda que o Senhor é um Pai que nos ama e que quer nos corrigir porque nos ama. E porque a vida é muito além do que essa terra pode oferecer. A nossa vida é para além daqui. A nossa vida verdadeira vai ser
Obrigada pela tua presença nessa noite, Jesus. Amém. Para os que estão em casa, nós vamos encerrar a live, que já está quase no finalzinho. Nós estamos com muita saudade de vocês. Que Deus os abençoe, que a palavra do Senhor possa ter fortalecido vocês para enfrentar esses momentos difíceis. Amém? E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com toda a sua família, agora e para todos sempre. Amém. E nós estamos aqui e vamos continuar adorando nosso Deus com o nosso Jesus. Então, todos vocês fiquem atentos aos cultos. Domingo agora é a ceia do Senhor. Então, você tem até sábado para se preparar com o vinho, o pão na sua mesa, para que você possa cear conosco, aqueles irmãos que estão impedidos, mais de 60 anos, doenças crônicas e crianças até 11 anos. Então os outros estão liberados para vir, porque a nossa igreja é pequenininha, então dá para vir tomar ceia na igreja, tá bem? Então que Deus os abençoe poderosamente. Que o Senhor os abençoe.